Olá, meu irmão, tudo tranquilo? Bom, se você está aqui, eu espero que você já tenha notado que todo dia tem vídeo novo chegando e é 6 horas da manhã em ponto, tá bom? Os primeiros dias foram 7 horas, mas agora, a partir de agora, será 6 horas, porque tem gente que faz bem cedinho, tá bom? Então 6 horas temos vídeo novo e um pequeno comentário ali no blog. Estou muito feliz, tem muita gente envolvida e eu quero que mais gente se envolva para juntos crescermos, amadurecemos e nos aproximarmos do ideal, nos aproximarmos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ou seja, sermos mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito. Então, dia 3, a semente 3 para as nossas vidas. Nós temos aqui Gálatas 3 até o 14, mas nós vamos ver somente alguns versículos, tá bom? Como nós temos feito até então, para uma ênfase que eu quero dar. Primeiro versículo 6 de Gálatas 3, ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós temos alguns personagens importantes aqui, como por exemplo, Abraão. E não só Abraão, mas de maneira indireta, o justo viverá pela fé, nós temos aqui Abacuque. Essas pessoas elas estão sendo citadas por Paulo como argumento da salvação pela fé. Lembra, Paulo está tentando combater a ideia da salvação por obras. Então, para isso ele usa o Antigo Testamento, para mostrar que não é obras, não é lei, mas sim é fé. Então, começando por Abraão, Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse texto está lá em Gênesis 15, 6, e é um momento que Deus está falando com Abraão e pede para Abraão cortar animais, metade de um lado, metade do outro, e ali tem uma aliança que está acontecendo. É uma aliança interessante, porque deveria funcionar assim: enquanto as duas partes andam naquele corredor de sangue, eles vão falando os pormenores da aliança, os pormenores daquele contrato, por assim dizer. Só que no momento em que isso foi acontecer, Deus fez Abraão dormir. E então Deus ele foi falando: olha, eu prometo isso, eu vou fazer isso com você, enquanto aquela tocha de fogo ia andando naquele corredor de sangue. Em outras palavras, se trata de uma aliança incondicional, porque Abraão não estava falando nada, Abraão estava dormindo e Deus estava se comprometendo. Ou seja, tudo que Abraão precisava fazer era ter fé, e foi o que ele fez. Ele acreditou, ele teve fé. E a Bíblia diz que por causa da fé a justiça foi imputada, foi colocada sobre ele. Então essa história de Abraão ela é muito importante. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. E é legal porque essa história está em Gênesis e desde Gênesis nós vamos aprendendo a respeito da fé e não simplesmente da lei. Bom, versículo 10 ele diz: todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, quem espera salvação pela lei encontrará maldição. E olha só o que está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em um primeiro momento nós podemos pensar: uau, eu me encaixo aqui, eu sou maldito porque eu não consigo permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. E antes que o irmão se assuste, eu quero dizer, é impossível o ser humano permanecer nas coisas da lei. Nós não conseguimos praticar todas as coisas da lei. Portanto, no primeiro momento podemos pensar: a Bíblia diz que somos malditos porque não conseguimos. De uma forma mais clara e enfática, a Bíblia ela é bem clara que a lei ela serve para condenar. A lei, através da lei, o ser humano é condenado. Por quê? Porque nós já sabemos que temos pecado e sabemos como? Através da lei. A lei nos mostra, a lei revela que nós temos pecado. Por isso, a lei serve para condenação. Bom, voltando para o nosso texto aqui, versículo 12, ele diz: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se observar os preceitos da lei, vai viver pela lei ou ser condenado pela lei. Como resolver esse problema se vamos ser condenados e somos malditos?
O versículo 13 é maravilhoso, porque diz que Cristo, a chave de tudo, aquele que realmente fez diferença na nossa vida, ele nos resgatou da maldição, ou seja, éramos malditos, mas Cristo nos resgatou de tal forma que não somos mais malditos. Mas como ele fez isso? Ele se fez maldição, ou seja, Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar. Você já parou para pensar o significado e a profundidade disso? O próprio Deus que diz que o ser humano que vive pela lei ou é condenado pela lei é maldito, o próprio Deus entrega seu Filho para se tornar maldito em nosso lugar. É isso que Cristo fez no meu e no teu lugar. Veja, nós não conseguimos cumprir toda a lei e por isso seríamos malditos, mas existe um caminho, existe uma saída que não está na lei, mas está em Cristo, que se faz maldito por causa de nós, por causa do nosso pecado. Ele faz em nosso lugar, porque está escrito no versículo 13 ainda: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aqui é uma citação de Deuteronômio. E uau, onde é que Jesus foi pendurado? No madeiro, numa cruz. Ele se faz maldito quando ele é pendurado naquela cruz. Para quê? Para que o homem que estava sendo condenado pela lei não fosse mais condenado pela lei, mas fosse salvo pela graça, fosse salvo pela fé em Cristo Jesus. No versículo 14 ele vai um pouco mais específico: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, mas não simplesmente isso, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse texto, e se você pegar um pouquinho o finalzinho do capítulo 2, é interessante, é um bom exercício para você fazer, circular quantas vezes aparece a palavra fé. É extremamente enfático, porque Paulo está nos dizendo, o que já está bem claro, que salvação é somente pela fé. Se fôssemos depender da lei, seríamos malditos. Se fôssemos depender da lei, seríamos condenados, iríamos para o inferno. Mas existe um outro caminho, que é pela fé, a fé em Cristo Jesus. Lembra, Abraão estava dormindo quando Deus fez a aliança com ele. Tudo que Abraão precisou fazer é crer. Apesar de que crer não é fazer alguma coisa, tudo que Abraão precisou fazer era nada. Ele simplesmente creu que Deus era suficiente, que Cristo Jesus era suficiente na vida dele. E eu pergunto, você crê que Jesus Cristo é suficiente na tua vida? Ou você ainda está dependendo da lei para conseguir algum favor ou conseguir alguma coisa de Deus? Eu quero dizer que é somente pela fé. Inclusive a vida aqui é somente pela fé. Nós só conseguimos ter uma vida santa pela fé. Nós só conseguimos ter uma vida que agrada a Deus pela fé. Se formos depender da lei, se estivermos debaixo da lei, tudo que conseguiremos é a condenação. Portanto, meu querido irmão, que nesse dia você viva pela fé. O justo viverá pela fé, como disse Abacuque, posteriormente Paulo em Romanos e agora em Gálatas. O justo viverá pela fé. Que você viva esse dia, essa semana, esses dias todos, que você viva pela fé, para a honra e glória de Deus. Que Deus o abençoe.